Para mim, sempre foi mais difícil, eu sempre tive mais facilidade de fazer aquela mesa posta que só tá os itens de mesa e tal. E é diferente também quando a gente faz a mesa, que tem mais pessoas, que tem mais lugares, e que a gente já vai colocar as comidas e tal, então vou falar bastante disso. Então, eu adoro essa produção. Eu acho assim, foi muito caprichada, mas também muita coisa que a gente foi improvisando, foi criando, e sempre pensando nos detalhes, até detalhezinho assim, como detalhe de cadeira, sabe? Detalhes de laços, de bolas, enfim, isso tudo eu vou mostrar mais detalhes dessa mesa e vou falar para vocês como é o passo a passo, que eu acho que é super interessante para vocês fazerem. Então, assim, o que é que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa de planejamento, né? A gente precisa ter ideia, não adianta dizer assim, ah, como vai ser meu Natal? E eu não tenho ideia de onde vai ser, com quem vai ser, como vai ser, o que eu vou comer, o que vai servir, enfim, a gente precisa se planejar. Então, eu vou mostrar para vocês como eu planejo as minhas mesas no geral e eu criei agora um checklist para vocês fazerem o planejamento. A segunda parte é em relação a referências. Eu sempre falo que a gente precisa, para ser uma pessoa criativa, para ser não só uma meseira, né? Para viver uma vida mais criativa, a gente precisa estar sempre de olho em referências. Tudo pode virar uma referência, pode virar uma ideia. Uma roupa que a pessoa usa pode virar uma ideia para a cor que eu vou usar na minha mesa. Então, assim, vou falar de referências e vocês vão receber a minha pasta de referências para Natal. Tudo que eu selecionei de referência e, inclusive, eu vou coletando referências ao longo do ano todo, sabe? Às vezes eu vou vendo coisas que eu digo, olha, que legal. Mas já fica lá na pastinha do Natal, já fica tudo organizado, sabe? Então, isso sempre também fica mais fácil. Quando a gente organiza nossas referências, quando a gente cria pastas, porque assim, eu achei isso lindo, vou dar um print. Esquece. Meu celular tem mais de 80 mil fotos, se eu dar um print no começo do ano, uma coisa que eu quero para o Natal, eu não vou conseguir usar, né? Então, por isso que é legal você criar pastas no Pinterest. Quem está nos cursos de marketing tem, inclusive, várias aulas do Pinterest que eu explico como é a forma mais legal de fazer, tá bom? E quem não está também, se tiver dúvidas, me chama. Mas você vai sempre aumentando o repertório. Por isso as pessoas, André, você é tão criativa, e às vezes eu nem acho tão criativa, mas talvez é porque eu tenho um repertório tão grande, eu sou curiosa, eu vejo muitas coisas, eu consigo, aos poucos, ir adaptando e aproveitando essas ideias, né? E, por fim, o que a gente precisa para a mesa ficar linda é colocar a mão na massa, né? Realmente ir lá, fazer, ver se precisa de alguma coisa. Eu gosto de trabalhos manuais, eu não sou a pessoa mais perfeccionista do mundo, não sou a mais, assim, mas eu gosto de algumas coisas que também não sejam tão complicadas, porque eu também acho que temos que ser práticas, tá? Principalmente, dia Natal, já é um dia meio agoniado, muita coisa para organizar, e assim, organizar a mesa, se arrumar, às vezes comprar um presente de uma hora. Enfim, eu também gosto de coisas que sejam mais práticas, tá bom? A Angela perguntou as fitas. As fitas ficam fixas depois que a gente senta? Não, na verdade, essas fitas, sim, as fitas da cadeira, sim. Elas não atrapalhavam para quem sentou, tá? Então, aquelas da cadeira, elas não atrapalham. Então, primeiro para fazer o planejamento, né? É o que eu falei, vai ser quase um Globo Repórter. Onde vai ser, como vai ser, quem vai, o que vão comer. Então, a gente sempre tem que saber, para poder planejar, a gente precisa saber onde é que vai ser a sua festa de Natal, como é que vai ser essa recepção, quem vai, e assim, como vai ser a recepção, não digo pensando que vai ser uma coisa chiquérrima, diferente, sei lá o quê. É simplesmente assim, a gente sabe, vai ser, vão ter os pratos lá e todo mundo, cada um vai se servindo, vai ser mesa posta ou vai ser uma mesa tipo buffet e cada um senta onde puder, esse tipo de coisa, né? Quem irá, porque a gente precisa saber quem é que vai, será que a gente vai ter lugar sentado suficiente ou vai ser preciso alugar a mesa, alugar a cadeira, ou nem vai caber alugar, e a gente vai ter. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Para isso, eu criei aqui o checklist, que inclusive, a Aline está aqui.
Aline, se você puder mandar no grupo do WhatsApp, eu acho que esse checklist eu já vou mandar agora para vocês, no grupo do WhatsApp, pedir para ela mandar. Por quê? Porque até se vocês quiserem, tiverem disponibilidade de imprimir, já irem rabiscando, preenchendo, vocês podem fazer isso, tá? Eu, inclusive, imprimi aqui o meu. E qual foi a ideia? Sabe por quê? Eu, pelo menos, toda vez que eu vou preparar a mesa, e principalmente quando é num momento desse, sempre esqueço alguma coisa. Sempre fico na dúvida de alguma coisa. E quando você escreve, quando você consegue colocar no papel, fica mais fácil. Ou até compartilhar com outra pessoa que está organizando depois. Por exemplo, geralmente o Natal, eu e minha irmã que organizamos a decoração. Mas eu nunca organizo a comida, a refeição. Mas eu tenho que saber da refeição para saber como é que vai ser, né? Então, por isso que vocês vão receber, já receberam aí no WhatsApp. Deixa eu ver se já chegou. Muito chique isso, né? Muito chique. Já chegou para vocês. Vou até minimizar a tela, deixa eu ver se vai ficar melhor vocês vendo aqui. Tá bom? Não, acho que vai ficar melhor vendo lá, que vocês conseguem ler. Tá bom? E o que é que eu fiz? Eu coloquei ele meio que em duas etapas. Porque a gente tem a parte do planejamento mesmo e a gente tem a parte da decoração. Então, assim, o planejamento. Eu coloquei data porque, assim, eu estou considerando Natal, mas a gente pode fazer isso para uma confra, para alguma coisa que vocês queiram fazer antes, para uma festa. Quem trabalha com table decor, é muito legal você ter algo, você pode até criar um checklist que seja até mais personalizado, seu ou não, mas seguindo isso. Então, você vai colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui eu vou fazer minha mesa no dia 24/12, o horário, sei lá, vai ser às 18, tá? Então, o que é que eu coloco aqui? O local, deixa eu compartilhar de novo, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês vendo. Gente, se vocês estiverem com dúvida, vão falando aí, viu? Vão conversando para eu saber. Porque senão, às vezes, eu fica parado demais. Então, assim, o local. Então, você já define onde vai ser o local e já anota. Quantidade de pessoas. Você precisa saber, principalmente, saber a quantidade de pessoas e a quantidade de lugares à mesa. Aquela primeira mesa que eu mostrei rapidinho, naquele Natal, tinham 32 pessoas. Então, nunca que a gente teria mesa para 32 pessoas. 32, incluindo as crianças. Então, é sempre bom você anotar. E quando anotar a quantidade de pessoas, anota considerando crianças. Qualquer coisa também pode até considerar, eu sempre gosto de considerar os adultos, crianças, e anotar até assim, se tem pessoas mais idosas, esse tipo de coisa. Ok. E a gente tem que anotar a quantidade de lugares que tem a mesa. Justamente por isso. Ali a gente tem uma mesa de 8 lugares e tínhamos 32 pessoas. Sem chance, né? Então, lá eu tinha 8 lugares, mas tem uma mesa na varanda que tem mais, sei lá, são 4, mas a gente apertando, dá mais gente, dá mais 6. E aí é que você tem que ver, não, então já defini que não dá para todo mundo sentar, então vamos colocar os alimentos numa mesa, colocamos um suporte na outra, na da varanda, por quê? Porque aí, pelo menos, as pessoas mais idosas, né, tem um canto certinho de sentar. A gente sentou no sofá, comeu assim, então, no Natal isso é muito comum, né? Mas é sempre bom você também ter essa ideia de pelo menos assim, será que tem pelo menos um cantinho que as pessoas, né, principalmente as pessoas mais velhas, podem sentar, podem ter um apoio melhor, né? Sempre bom colocar qual é o menu. Por quê? Porque por mais que você não vá se responsabilizar por isso, você precisa saber o que vai ser servido para dimensionar a mesa, né? Para dimensionar o lugar. Eu, inclusive, às vezes, eu gosto de já deixar as travessas, ou já deixar assim, uns post-its, sabe? Eu boto post-it na mesa. Aqui vai ser o lugar do peru, aqui vai ser o lugar que vai ter um filé, aqui vai vir coisa do camarão, aqui vai vir arroz, para a gente ter ideia do espaço que a gente precisa para colocar, né? Cada coisa. Porque senão, imagina, tudo chega ficar aquela bagunça só na hora que chega a comida. Então, a gente tem que organizar. Do mesmo jeito, sobremesa.
As sobremesas já vão ficar expostas antes, são geladas e só na hora a gente vai tirar, vão ter um aparadorzinho só de sobremesa. Então, isso tudo você pode ir anotando para ir facilitando, tá? O tipo de serviço. Aqui, tipo de serviço, vai que você vai contratar garçom ou não. Vai ser serviço tipo americano, tipo buffet, né? Tipo o brasileiro que a gente fala assim, que é o familiar, né? Que é quando fica a comida no centro da mesa e a mesa posta ao redor. Então, é sempre bom colocar isso. Por quê? Porque aí você vai vendo o que é que você precisa resolver, o que é que precisa organizar. Cutelaria. Tem mais pessoas. Será que eu vou ter prato suficiente? Será que eu vou ter... uma pessoa está dizendo que não está conseguindo entrar no Zoom. Não está conseguindo, porque não é problema do Zoom, não é pela internet. Então, gente, é sempre bom você ver. Então, eu vou receber 30 pessoas, né? Não tem que dar para receber mais gente. Esse ano a gente vai fazer Natal bem pequeno mesmo. Mas não tinha 30 pratos iguais. Não teve problema, porque a gente juntou e vocês viram na foto que tinham pratos de cores diferentes. Eu também não acho isso um problema. Mas às vezes você não tem de jeito nenhum. Ou, por exemplo, não tenho os talheres suficientes. Não tenho. Então, será que eu vou alugar? Ou alguma outra pessoa vai trazer? Então, anota. Não sei, aluguel, ou outra pessoa vai trazer. Bota o nome da pessoa. Vê quando vai trazer, sabe? Então, por isso que é legal vocês irem preenchendo, tendo esse checklist, eu acho que fica bem bacana. Vocês podem criar também até tipo no Excel, se acharem melhor, tá? Mas, às vezes é legal ir preenchendo assim, porque fica visual, fica fácil de vocês verem. E a segunda parte é mais a questão da decoração, sabe? Da questão do que você precisa para decorar. Então, assim, as cores, vai usar que cor? Vai usar realmente o tradicional, verde e vermelho? Vai usar com dourado, com prata? Vai usar outra cor? Arranjos ao centro de mesa. Vocês vão encomendar flores naturais ou vão fazer um arranjo com itens de Natal mesmo, com festão, com pique natalino, com coisas assim. Se vão ter flores naturais, quem vai comprar o arranjo pronto ou vai comprar as flores para fazer? Então, anota tudo para facilitar, para não ficar enlouquecendo no dia do Natal, né? Você fica, às vezes, enlouquecendo, esbaforida, chega na hora do Natal, você está morta. Então, a gente não pode, né? E também, principalmente, para quem quiser, eu vou montar na casa de outra pessoa. Uma pessoa me contratou para... Gente, olha como é diferente você chegar com um checklist desse, todo organizado, todo, né? Todo direitinho. Então, você já vai selecionando, você já vai organizando. E aí, eu coloquei alguns itens, mas, na verdade, você ainda pode adicionar, né? Mas o quê? Menu. Vai ter algum menu? Vai ter alguma coisa assim? Ou não precisa? Vai ter um marcador de lugar, se for mesa posta normal? Vai usar porta-guardanapo? Às vezes, eu gosto de testar antes. Eu faço um lugar para ver se fica bonito, se fica legal. Dá certo assim? Eu vou mostrar para vocês várias ideias, inclusive. Assim, então, resolveu porta-guardanapos, porta-talheres, roupa de mesa. Vai usar toalha? Vai usar qual toalha? Então, assim, toalha. Já lavou a toalha? Precisa passar? Precisa... Passar precisa, né? Sempre precisa. Mas, assim, não vai ser toalha, vai ser jogo americano. Então, tudo isso você pode ir anotando. Vou usar meu jogo americano vermelho, vou usar jogo americano específico de Natal. Então, você já vai anotando para já ir separando, para ver o que precisa lavar antes, para ver o que precisa passar, para testar se fica bonito. Porque às vezes a gente tem coisas que a gente acha linda, mas quando junta, não acha tão bonito. Então, vai ter isso. Vai ter algum mimo para os convidados, ou alguma cartinha, alguma coisa, alguma lembrancinha. Porque, por exemplo, naquela mesa, não sei se vocês viram, tinha uns mini panetones. Então, esse tipo de coisa é sempre legal vocês já irem pensando. Porque, às vezes, você passa despercebido. Aconteceu também uma vez, tipo, bem na hora, minha irmã mesmo, meu Deus, eu não encomendei nada para dar para as pessoas. E queria dar alguma coisa para cada pessoa, um docinho, nem que seja uma florzinha. Queria alguma coisa. Então, assim, a gente já consegue, né? E aí coloca taça, louça, suplá, talheres, peças de apoio, né? Refratário, eu vou ter as peças suficientes para os alimentos? Já anota tudo. Além disso, vou precisar descartáveis?
ou vou usar só a cutelaria que eu tenho, ou vou ter descartáveis, principalmente por causa de crianças, enfim. E ainda vou ter um cantinho de extras, porque, sei lá, sempre tem alguma coisa, eu quero fazer um negócio bem personalizado, algo bem diferente, então vocês podem colocar aqui. Então, todos vocês receberam esse checklist. Quero saber se vocês vão usar, ou se tem até sugestões de outros itens que seriam interessantes a gente colocar aqui. Depois eu fiquei pensando que, às vezes, a pessoa também tem que pensar como vai ser depois. E a limpeza? Vai contratar alguém? Vai fazer uma cota? Vai fazer... Isso já pode organizar. Ou até assim, você faz table decor. Depois, você vai devolver as peças? Eu aluguei peça, depois eu tenho que devolver ou a pessoa vem buscar. Então, isso também você pode até anotar, até para facilitar. Por exemplo, esse Natal, como eu falei, vai ser só eu, minha mãe, irmã, sobrinhos, vai ser só o núcleo mesmo fechado. E a gente já está vendo, já está organizando, até minha irmã falou, agora a gente tem que organizar de um jeito, por quê? Porque no outro dia ela dá plantão, então vai acabar o Natal, de 4 horas da manhã, ela está saindo para plantão, e vai ser na casa dela. Ou seja, então a gente já está pensando também de como vai ser a logística, quem vai ficar responsável por devolver as coisas, que tem que pegar, e esse tipo de coisa. Então, quanto mais a gente consegue organizar, melhor, né? Então, planejamento, assim, é sempre muito bom, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida? Está muito rápido, muito devagar? Querem logo chegar nas imagens? Me digam aí, contem aí. Gente, se vocês não ficam falando no chat, eu fico pensando, vocês não estão gostando, ou estão cochilando, ou estão cansados, viu? Vocês vão falando aí. Tudo bem comigo, estou acordada e prestando atenção. Bom saber. Adorei então, essa listinha, vou copiar. Perfeito. Eu já mandei para vocês no grupo, tá? No grupo do curso de Natal já está essa listinha em PDF, vocês podem imprimir. Depois eu até estou pensando em fazer ela uma listinha, não sei se virtual, alguma coisa que vocês possam planejar no computador, mas eu achei mais prático, porque às vezes eu acho que a gente escrevendo fica mais fácil. E principalmente isso, que eu pensei no começo em fazer até no Trello, mas depois eu disse, não, sabe por quê? Porque é melhor a gente estar com isso do lado e faz um teste, vai dar certo essa louça com essa, já anota. Diferente, né? Super atenta, que coisa boa. Coisa boa, gente. Então, vamos lá. E aí, a gente vai chegando mais a fundo para esse tipo de coisa, né? Porque é importante a gente saber todas essas informações, para saber qual é o tipo de serviço que a gente vai fazer, como é que vai ser a organização, se vai contratar alguém, se vai ser servido em mais de uma etapa, pensar no fluxo, né? Então, assim, essa mesa, eu gosto muito dela, porque a gente ficou quebrando a cabeça de como iria juntar tanta coisa. E aí ela não estava completa, mas ela já estava com uns cantinhos que ia chegar o tender, que ia chegar algumas coisas. Por exemplo, no fim, os doces, isso aqui foi lá para trás, que estava um cantinho vazio no começo da noite, entendeu? Então, às vezes, até tem isso. Você, às vezes, pensa na mesa, deixa ela mais espaçada assim, para quando chegar os elementos que não adianta botar um negócio 6 horas da noite e a gente só se vê às 10. Então, também tem isso, né? Aí você pensa na decoração do jeito que ela pode ficar. Então, a gente colocou os doces, isso no começo da festa, mas depois, na hora de servir mesmo, tudo foi mais lá para trás e chegaram os pratos. Uma outra coisa que é muito importante, você pensar na praticidade. Aqui a gente colocou essas fitas, né? Mas logo antes de começar, né, a se servir, todo mundo começar a se servir, aí eu falei com minha irmã, vá lá, desamarre, então, porque ela, né, a dona da casa, diz, você é anfitriã, então você vai lá e desamarra, para também, a gente tem que, assim, fazer uma coisa, decorar e tal, mas a gente não pode fazer algo que complique a vida dos convidados, né, que dificulte. Então, a anfitriã também tem que ficar atenta para esse tipo de coisa. Aí eu falei, vai lá, tire essas fitas, ela tirou, desamarrou tudo, tirou, inclusive a gente tirou da mesa e colocou num cantinho, para não ficar, por exemplo, essas bolas, para não ficar correndo pela mesa, caindo, atrapalhando. Então, pensa também nisso, na praticidade, tá? E sempre que o anfitrião vai ter que estar atenta. Não, eu estou montando a mesa, eu fui contratada para montar uma mesa para outra pessoa, não vou estar lá. Então,
você que montou, que preparou a mesa, tem que dizer, tem que direcionar. Ó, você que é anfitriã, antes de começar a servir, faça isso, isso, e se tiver alguma coisa assim, por exemplo. Então, eu já falei, ó, já tira esses laços, e a gente botou no aparador do lado, já estava aqui, para ele não ficar atrapalhando o fluxo, sabe? Para não ficar bagunçando. Uma outra coisa, sempre pensar no fluxo. Às vezes a gente diz assim, até faz uma coisa para a pessoa ir no sentido horário, horário, enfim, você decide o sentido. Mas assim, buffet mesmo, todo buffet, se você for para um self-service, se você for para um buffet de um casamento, ele sempre segue uma ordem. Primeiro tem as entradinhas, depois tem os complementos, né? E por fim é que tem o prato quente. Então, por quê? Porque a pessoa vai pegando as coisas aos poucos, e a última coisa que ela pega é o prato quente e sai. Muitas vezes os talheres estão no começo, mas às vezes os talheres estão no fim. Então, você tem só que pensar assim, vai ser melhor como? A pessoa pega o prato e o talher, porque às vezes é ruim pegar o prato e o talher, né? Ficar segurando tudo. Então, eu particularmente gosto da pessoa pegar o prato, rodar, 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 e no fim da mesa estarem os talheres e o guardanapo, e a pessoa sai. Para também não ficar, uma vai, pega aqui e volta, aí fica aquela confusão, né? Ai, passa para mim. Então, você tenta sempre pensar qual é a ordem mais lógica para as pessoas se servirem, tá? Como ficaram organizadas as bebidas? Outra pergunta. Nesse caso, eu não fotografei, mas na casa da minha irmã tem essa mesa e ela faz um L e tem a varanda. Então, o que é que a gente fez? Lá tem um móvel também grande, a gente colocou todas as bebidas, até porque tem cervejeira, tem adega, então a gente deixou a bandejinha com todas as taças, todas as bebidas e ficou lá. Como também todo mundo antes já ficou se servindo de alguma coisa, por isso que eu não coloquei nada de taça aí. Então, isso também é algo que você tem que pensar. Será servido em mais de uma etapa? Por causa disso, porque antes vai ficar todo mundo comendo aquele salgadinho, comendo aquela coisinha antes, bebendo alguma coisa. Então, cada um já está com sua taça, né? Por isso que eu não coloquei taça aqui. Então, a gente organiza sempre uma bandeja com as taças e as bebidas nesse móvel, nesse buffet da varanda, nesse móvel da varanda. Então, você pode tentar fazer essas estações, né? Botar assim. Aqui, observa, inclusive, que eu estou usando o guardanapo de papel. É um guardanapozinho de Natal, mas é um guardanapo de papel. Tá? Então, isso é algo que você também... imagina se eu fosse colocar guardanapo de tecido para todo mundo. Até porque tinha muita criança, então a gente viu, não, para a gente realmente não vai ser legal, é melhor guardanapo de papel, e por isso a gente fez assim, tá? Então, bebida, aí você pensa nisso. Outra coisa, por exemplo, aqui as sobremesas já estavam, mas a gente ainda tinha algumas sobremesas que eram sobremesas geladas. Eu também até prefiro ter, se possível, um aparadorzinho ou um cantinho separado para as sobremesas, sabe? Para ficar os doces, para não ficar bagunçando e principalmente não ficar, né? Principalmente criança, que já fica de olho na sobremesa, já fica querendo roubar a sobremesa. Então, e às vezes assim, uma pessoa que já se serviu logo, já quer ir para a sobremesa e ainda tem gente se servindo, e fica aquele fluxo misturado, né? Então, se tiver mais um espaço para colocar sobremesas, eu até acho melhor. Então, por isso que é bom esse planejamento. E como eu falei, ó, priorizar os mais idosos, né? Por quê? Porque eu não tinha espaço para todo mundo sentar. A gente deixou as cadeiras, mas não tinha, mas tinha a mesa da varanda. Então, na hora que foi servir, a gente pediu para primeiro os mais velhos, né, os idosos se servirem, se sentaram na varanda, então eles comeram certinho, sentados, a gente até fez uma decoraçãozinha, mas bem mais simples na varanda, e depois todo mundo ficou aí, caiu um puxa-cadeira, come até, às vezes, eu também gosto daqueles jogos americanos que são a base de MDF, porque ele pode funcionar como uma bandejinha, né, de colo, mas a maioria, criança, comeu até na mesa de centro, esse sofá da minha irmã enorme, dá para um monte de gente, então todo mundo comeu no sofá, ficou mais prático. Mas aí, primeiro, a gente pediu para né, o pessoal civil, a avó, a bisavó deles, quem precisava ter um pouquinho mais de conforto e organização. Então, primeiro, essas pessoas se serviram, foram para o canto, que a gente deixou, ou então assim, não tem uma segunda mesa, então pensa que deixar um cantinho para pelo menos, sabe, as pessoas que precisam mais, tem uma grávida que não pode ficar sentando em qualquer canto, não vai conseguir nem apoiar
o prato na barriga. Então, tem que ter um canto para sentar à mesa. Então, pensar nisso, tá? E, assim, as etapas, né, que eu falei, que podem ser servidas diferentes, e não tem tudo igual, mistura. Gente, aqui a gente fez uma mistureba, esses pratos vermelhos são meus, os brancos são delas, os verdes são dela, aqui tem talher meu e dela, sabe aquelas coisas assim, suporte, ela adora, minha irmã sempre faz as festinhas dos meus sobrinhos, então tem um monte de suporte, aí eu trago outros, sabe aquela coisa assim, a gente foi misturando, foi juntando, e no fim deu super certo, ficou lindo, e foi criando, né, até isso, de fitinha, a gente ficou bem caprichado, mas e você vê, a gente misturou e até deu um charme aqui. A gente colocou, né, para ficar tipo listradinho. Aqui não, a gente colocou diferente, colocamos de alturas diferentes. Então, isso tudo para dar um charme. Deixamos aqui, ó, lembrancinhas, porque cada família levou um mini panetone, tá? E ela ficou no cantinho da mesa porque atrapalhava menos, né? Não atrapalhava o fluxo. Então, isso tudo pode ser pensado, né? Então, ó, aqui, mais alguns detalhes da mesa. E outra, eu sempre falo, questão de alturas, né? Tenta trabalhar alturas diferentes. Andréa, só uma dúvida. Oi. Você deixou essa mesa para servir as comidinhas. Mas essas cadeiras você acha necessário manter na mesa ou você acha que fica mais acessível tirar essas cadeiras? Então, nesse caso, a gente tirou, mas algumas pessoas acabaram sentando aqui, tá? Porque não estava com muita mobilidade, aí no fim sentaram. Mas a gente tirou todas as pessoas, sentaram na cadeira, mas de longe. Mas isso porque foi no começo. Como eu falei, eu tirei as fotos muito no começo, então ainda estava essa organização, mas depois a gente até afastou algumas coisas para colocar o tênis, aí na hora de servir... Para as pessoas sentarem, os mais velhos, no caso. Isso, certo. exatamente. Sentaram na varanda e outros ainda sentaram aqui, porque depois que quase todo mundo tinha servido, alguns ainda sentaram. Mas aí, antes de começar a se servir, a gente puxou as cadeiras, encostou para as pessoas se sentarem separadas e não atrapalhar esse fluxo, que também é uma coisa muito importante, tá? Das cadeiras não atrapalharem. Ok, obrigada. Certo? Aí aqui, ó, perceba que a gente foi colocando, ó, tem esse prato que é mais baixo, esse que está mais alto, sempre o que tiver mais alto, mais profundo, né? Para não atrapalhar a visão. Então, aqui na frente, tudo que foi bem mais baixo, e a gente foi trabalhando as alturas. Então, até nos pratos, eu poderia ter empilhado todos os pratos de uma vez, tinha economizado espaço, né? Mas ele não ia ficar bonito esteticamente, eu precisava que os pratos ficassem na frente. Então, por isso que eu fiz pilhas separadas. Então, esse tipo de coisa é sempre bom observarem. Como vai organizar os talheres? Vai colocar, já que cada um vai pegar seus pratos. Eu tenho isso aqui que é de renda, que eu achei lindo, que foi de artesanato. Eu sou louca para achar mais. Fui na feirinha de artesanato. Então, a gente colocou porque ficava prático, cada um pegava e ia se servindo, tá? E a gente foi colocando, ó, os castiçaizinhos, a gente fez com taças. E depois, na hora, ainda remanejou para conseguir colocar os pratos quentes, né? Vou ver se tem mais foto desse. Ó, ainda tem mais alguns detalhes, tá vendo? Isso aqui, nossa, fica um charme. Os guardanapos, que são guardanapos de papel, tá? Aqui a questão dos talheres, que a gente colocou tudo que facilitasse aquele detalhe da cadeira, que não atrapalhava quem estava sentando, né? Porque a cadeira não ficava por trás. E aqui, ó, que a gente fez aquele laço todo bonitinho, colocou algumas bolas aqui, colocou velinha, mas aí antes de se servir, tirou, deixou até naquele móvelzinho que é ao lado, para não atrapalhar, né? Porque não adianta, gente. Mesa posta, a gente fazer uma mesa linda, cheia de detalhes, mas que as pessoas vão ter dificuldade, que vai ficar com medo de bater, de quebrar alguma coisa. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, tá? Certo? Aí, vamos lá. Isso aqui, ó, é porque eu só tirei um detalhezinho bem pequenininho. Foi a mesa da varanda, que a gente colocou do ano anterior. Aí eu acabei colocando aqui, certo? Mas que foi, assim, bem simplesinha, mas a gente deixou o lugar certinho, porque lá ia conseguir. O ano passado, essa mesa, ó, percebam que é a mesma mesa, é o mesmo lugar. Essa foi em 2018,
E esse aqui foi em 2019. O ano passado também a gente não... Só foi o pessoal de casa mesmo, vai ser que nem esse ano, porque alguns estavam viajando e a gente também ia viajar no Réveillon, então não precisava fazer aquela mesa tão grande, a gente fez a mesa no serviço que algumas pessoas chamam de serviço à brasileira, né? Ou serviço familiar, que é serviço que os lugares são os lugares à mesa e estão também, as comidas ficam ao centro. Aqui, por exemplo, eu coloquei toalha e jogo americano. A gente sabe que não precisa o jogo americano, até porque isso nem é jogo americano, isso é uma decoração de EVA que eu uso como jogo americano na Natal, só para ficar na temática, né? Mas, enfim, a gente quis, assim, dar esse toque, mais uma vez. Eu usei a mesma loucinha verde do ano anterior, o mesmo vermelhinho do ano anterior. O que é que eu tinha de temático, de Natal? Eu tinha isso aqui, que é de EVA, que eu comprei na loja de $1, os 6. E esse aqui, esse guardanapo, e o porta-guardanapo que eu tinha recebido de uma parceira. Então, assim, às vezes, eu mesma, eu não consigo, não sou muito de comprar louça, não só de Natal, de Páscoa, uma louça muito datada, sabe? Porque eu acho assim, tá, eu vou usar no Natal e vou passar mais um ano com isso, e às vezes espaço é o problema que muita gente tem, né? É algo caro para a gente usar pouco, então eu sou muito desse consumo mais consciente. Então, eu gosto sempre de colocar os detalhes, né, que remetam ao Natal e usar a louça que eu uso sempre. Eu uso no dia a dia e tal. Então, aqui a gente fez essa composição. Vocês vejam que é a mesma mesa, até alguns alimentos repetidos, mas a gente deixou ela toda assim. Então, por isso, se eu vou fazer a minha lista aqui, e eu vejo que a quantidade de lugares e a quantidade de pessoas dá para fazer a mesa posta, né, mais tradicional, que vai todo mundo sentar a mesa comer, ótimo. Então, eu já penso diferente do que esse aqui eu não precisava pensar na composição do porta-guardanapo, do guardanapo, não sei o quê, porque eu não teria o lugar de cada pessoa, né, o lugar individual. E aqui eu tinha um lugar individual. Assim, sobre cores, né? Eu até gosto de dar umas inovadas, de fazer algumas mesas de vez em quando com cores diferentes, mas a maioria mesmo que eu faço é no verde e vermelho, que eu acho bem cara de Natal. Eu acho que fica muito bonito. E durante o resto do ano eu nem uso essa combinação. Para mim fica muito cara de Natal, sabe? Então eu gosto, eu acho que me dá essa sensação de Natal, embora eu já tenha feito de outras cores, e até tem outras propostas. A minha mesa mais famosa de Natal é azul. Então, assim, eu também acho que a gente pode inovar, é só porque às vezes eu acabo botando para jogo tudo que eu tenho de vermelho, de verde do Natal, pronto, é a época de usar, sabe? Aí você diz, não, você gosta de outras coisas? Gosto, adoro, mas é porque calhou da maioria eu aproveitar essas peças que eu uso pouco, né? Eu uso mais Natal. Aí aqui, gente, essa é outra proposta que eu fiz o ano passado. Isso não foi para o dia de Natal mesmo, mas foi num dia que eu ia receber umas amigas aqui, que a gente ia fazer uma compra pequenininha, assim, e assim, como a gente queria fazer um negócio mais informal e ficar até mais na sala, assim, não queria ir para a mesa, eu montei esse espaço de apoio, porque na mesa ficaram assim, uma trouxe sobremesa, aquela sobremesa grandona, outra trouxe um prato pronto, grande e tal. Então, eu preferi deixar, também é uma boa opção, você ter uma mesa de apoio que você coloca lá. Você vai colocar os pratos, você vai colocar taças, você vai colocar, né, os talheres de cada um, o jogo americano, o guardanapo, como for. E você pode também aqui, ó, eu também só empilhei os pratos, cada um pega, consegue se servir de tudo. Então, se servia e ia para outra mesa, mas ela ficou toda bonitinha aqui, toda organizada antes. Então, também é uma opção, principalmente para quando você tem muitas pessoas. E, assim, da mesma forma, aqui, ó, eu só usei esse e detalhe, isso aqui nem é meu, isso foi de aluguel. Então, uma amiga minha que tem uma loja de locação de louça disse, eu vou pegar esses PGs e as taças vermelhas. Eu não tenho as taças vermelhas, então aluguei e fiz, tá? Porque, por exemplo, porta-guardanapo, eu tenho muito, realmente eu já tenho muito, e que eu ganho, eu recebo muita coisa, né?
Então, eu não gosto, às vezes, de ficar... Ai, gente, e você falou do gorro, e eu trouxe o gorro aqui. Cadê meu gorro? Eu ia abrir a câmera vestindo o gorro e eu esqueci. Acho que eu deixei cair em algum lugar. Peraí. Ai, perdi meu... Ai. Então, eu sempre gosto de comprar umas besteirinhas assim de Natal, porque eu acabo usando nas mesas. Inclusive, ó. Eu estava pronta para receber vocês assim, aí tirei bem na hora, né? Mas assim, ó, o gorrinho, ele ficou dando uma decorada em cima, para não fazer de novo aquela questão do laço e tal. Ó, vocês podem até dar um print, tá? Gente, depois deem print e me marquem, tá? Me postem e me marquem, que eu quero ver vocês marcando. Tá bom? Então, ó, coisas simples, eu usei, isso aqui é aqueles piques que a gente coloca em árvore de Natal, e eu coloquei, né? Então ficou uma coisinha bem bonitinha, né? Bem fofinha e tal. Eu acho que caprichoso. Esse aqui, eu acho que eu fiz em 2017. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. E também era ideia, eu tinha esse aparador aqui em casa e eu queria fazer uma proposta assim, que ficasse num espaço separado, né? Essa parte da cutelaria, então eu coloquei. Inclusive, às vezes é bom quando você tem um espaço, eu tenho um aparador, então vou botar no aparador todas as taças, vou colocar bebidas, ou até assim, não, vou colocar pelo menos uma água, né? Açuqueira com água saborizada, com as coisas assim, para a pessoa já ficar à vontade, ou até, às vezes, usar o aparador para fazer um cantinho de café. Então, assim, vai muito da necessidade de vocês. Por exemplo, uma observação, será que vamos fazer um cantinho de café? As pessoas gostam ou não? Ou é muito tarde da noite, né? Não vai ter cantinho de café. Mas, sei lá, vai que você vai fazer um almoço de Natal. Não quer criar um cantinho assim? Então, você pode criar um cantinho de biscoitinho, de café, de um bolo, sabe? Ou até assim na entrada. Hoje, eu acho que a gente vai precisar, todo mundo ter um cantinho na entrada, com álcool em gel, sabe? Com às vezes, um suporte para a gente colocar sapato, se você achar que for, né, coisa da sua casa. Então, isso a gente pode fazer de uma forma super bonita, de colocar. Inclusive, eu quero fazer, eu não consegui fazer, mas você pegar um porta-retrato e você criar uma arte de boas-vindas, e até dizer assim, aqui já tem álcool gel, sabe? Eu vi gente que está botando na entrada de casa um aparadorzinho já com um porta-retrato, né? Com um negócio impresso, dizendo assim, deixa aqui seus sapatos, use o Propé, que aí ele já deixa a opção daqueles, sabe aquele negocinho para você botar no pé, ou a pantufa. Achei isso chique demais. Não é meu caso aqui. Mas, sabe, a gente pode pensar na opção de fazer isso. Aqui a gente já deixou também os mini panetones, sabe? Eu usei um pires e coloquei o panetone todo bonitinho. Então, outra coisa, aqui eu usei preto, que é uma cor que muita gente tem medo de usar, né? E assim, até isso aqui foi uma ação para uma marca. E quando eu escolhi, aí o próprio pessoal da marca fez, mas você vai escolher uma louça preta? Porque não é preta, totalmente preta, né? Tem detalhes pretos. Mas eles ficaram assim, você vai escolher preto para o Natal? Eu disse, não, pode deixar. Não se preocupe não, que vocês vão gostar. Aí, na época, quando eu fiz, eles, nossa, eu não imaginava nunca usar assim. Então, isso é legal, sabe? Você conseguir ter um cantinho de apoio, de suporte, um cantinho que até surpreenda. Deixa eu só olhar aqui, que chegou um vídeo aqui, que eu não sei se eu... Estou só pensando na menina que eu não consegui falar. Tá bom? Então, uma outra ideia é também um aparador. E você vê que aqui, ó, eu usei uns pinheirinhos que são, né, de árvore de Natal, usei aqueles piques natalinos. Aqui, ó, ao invés de dar o laço, eu peguei a fita, eu só passei a fita por cima e enfiei esse piquezinho que chama azerguinho, né, se eu não me engano. Então, você pode fazer coisas desse tipo. Essa aqui foi no Natal, eu acho que foi 2017, que a gente foi de uma casa que era numa granja, e ela super aperreada. Inclusive, ó, todas essas louças ela comprou de melamina, que estava tipo, em promoção, super barata na Lei Biscuit, estava R$1. Aí ela disse, não quer saber, era muita gente.
que eles iriam receber. Então, ela comprou tudo em melamina mesmo, e a gente empilhou, deu os laços. Então, você vê que era num suportezinho, que não sei se vocês estão conseguindo ver, que é um suporte, sabe daquelas máquinas de costura antigas? Então, era logo no começo, antes da mesa central, onde ficaram todas as mesas, ficou lotado de comida, eram muitas, e não deu nem para fotografar direito, porque cada um ia levando na hora, sabe? Então, a gente deu uma organizada assim de leve, mas muita coisa foi levada na hora. Mas aí, a gente já deixou o cantinho, que todo mundo antes conseguia pegar seu prato, pegar seus talheres e se servir. Mais uma vez, tinha as mesas eram todas na varanda ou no jardim, então bebida, essas coisas, já estava todo mundo com os seus copos, bebidas, já estava sentado no jardim e comendo salgadinho, aquela coisa que não estava com prato. Então, só na hora da ceia, todo mundo deixou os copos lá, entrava, pegava aqui os pratos, pegava os seus talheres, se servia e voltava para lá. Então, assim, é muito planejamento, é muito você pensar nessa logística, como vai ser a logística do seu Natal. E não tem logística certa e errada. Tem como vai ser para cada família, né? Oi? Alguém falou? Dúvida? Então, estou colocando aqui alguns exemplos, né, na mesa. Essa aqui foi que eu criei, fiz essa semana, inclusive as meninas do Marketing 2 viram rapidinho, né? Que eu fiz uma proposta só de mesa de doces. Como eu falei, eu acho que é legal você ter um cantinho só para mesa de doces, ou às vezes mesa de café, eu não coloquei aqui. Por quê? Porque fica uma pessoa se serviu antes, ou às vezes até assim, as crianças comeram coisas separadas, comeram antes, vai servir o bolo, vai servir o doce. Então, você consegue também fazer com aquela mesma logística, gente, trabalhar alturas diferentes. Vocês viram que eu coloquei aqui, isso é uma peça que tem inclusive uma cúpula, sabe? Eu não coloquei a cúpula, mas coloquei as alturas diferentes. Isso aqui veio essa basezinha, mas eu coloquei na boleira, porque aí ficam com alturas. A base, essa aqui, é a mesma dessa. Para não ficar branquinho do nada, eu peguei e joguei um jogo americano e coloquei ela em cima para dar cor. Então, você pode fazer, ter várias ideias desse tipo. Isso aqui foi uma papelaria que eu criei para a gente usar como porta-guardanapo, ou às vezes só porta-talheres, né, se vocês quiserem. Então, aqui, pode até ver que tem mais de um, ou seja, a pessoa vem, se serve, pega o seu kitzinho, ele já está bem fofinho, bem temático, então vocês vão receber essa arte também. Quem quiser usar para imprimir, eu usei assim, usei sem os talheres e usei também ao redor de uma garrafa. Eu vou mostrar para vocês. Que também pode ficar decorando garrafa para a gente fazer arranjos. Então, gente, é muito de uma peça, a gente dando vários usos diferentes. Aqui eu nem coloquei, você vê que nem coloquei muita coisa preenchendo a mesa, até para não atrapalhar, para não ficar caindo por cima de docinho, esse tipo de coisa. Então, sempre pensa nesse uso, né? Então, também pratinho branco, loucinha, né? Prato de sobremesa, louça simples. E eu acho que aqui o detalhe está nas alturas. Eu tive maturidade, tá? Muita gente não acreditou, mas eu só comi um brigadeiro no dia. Ainda tem coisa aqui. E esse aqui ficou muito fofo. Eu acho que dá um charme, sabe? E assim, eu não precisei um porta-guardanapo diferenciado, uma coisa diferenciada. A gente mesmo imprime em casa. Ou, não tem impressora. Você consegue mandar para uma gráfica, que é baratinho para imprimir, recortar um negócio desse e fica algo bem bonito. Então, também, será que eu consigo um cantinho? Não precisa ser uma mesa, assim, pode ser vocês viram, aquilo ali eu botei numa coisa que era uma antiga, coisa de máquina de costura. Às vezes, qualquer cantinho você cria, eu vou criar uma bandeja para os doces, e fica no aparador. Então, você pode pensar algo do tipo, tá? Só olhando aqui. E aqui eu até gravei. Vocês me respondam aí se vocês estão escutando esse áudio. Olha só, uma das mesas que eu preparei para vocês. São a mesa de doce. Então, uma das opções também do Natal é a gente sempre preparar. Eu estou. Poderia ser um aparador que está num canto separado. Então, você pode fazer um buffet só com as sobremesas, só com os pratinhos de sobremesa, e tudo mais organizado. Então,
aqui também eu tentei trabalhar até alturas diferentes. Então, esse suporte da Irlanda, né, de Brown, eu coloquei num suporte de laboreira, usei esses dois aqui para dar uma altura diferente e o vazio uma outra altura. Além disso, tá? Então, você vê que sempre, quando a gente olha essa questão das alturas, já dá um aspecto super legal, tá bom? Além disso, os próprios brigadeiros, para não ficarem de uma forma muito jogadas, eu acho que sobre essa papelaria, vocês vão poder... Sim, mas sobre o brigadeiro, o que eu estava terminando de dizer é que eu quis botar em tábuas diferentes para eles ficarem, para dando esse efeito, tá? E uma coisa que eu acho legal, isso aqui é no papel A4, cabem dois, tá? Então, eu coloquei, você simplesmente dobra e pode colar ou grampear. Pode ser usado aqui com guardanapo, pode ser usado só com talheres, pode ser usado. Uma outra opção que eu fiz envolver a garrafa, fazer um arranjo diferente. Então, tem mais opções. Eu criei também um outro porta-guardanapo que é mais fininho, mas esse eu queria dar essa proposta mais rápida para ele ter essa versatilidade, tá? E aqui, ó, eu ainda coloquei 3 colherinhas, mas você vê que aqui eu coloquei um por cima do outro. Então, nesse tipo de mesa, quando ela tem apoio, a gente pode simplesmente já deixar tudo separado e já deixar até em figarzinho. Então, a pessoa vai chegar aqui, ela vai pegar o seu kit, ela vai pegar seu prato e vai conseguir se servir. Então, sempre que a gente for fazer esse tipo de mesa, temos que pensar como vai ser o serviço. Aqui vocês veem que eu não coloquei copo, café, esse tipo de coisa, tá? Porque a ideia é que todo mundo já tenha servido, por exemplo, de bebida, ou coisa do tipo, e vem aqui só para o doce. Vou parar aqui um pouquinho para mostrar. Ó, isso é assim, eu imprimi, tá? Eu criei em A4, vocês vão receber também, vocês vão poder baixar isso. Em um A4 vem 2 desses. Você simplesmente vai cortar e vai dobrar e colar ou grampear. Eu só colei, ó. E ficou coisa certinho. Você pode... não, eu quero usar só para os talheres, vou deixar mais apertadinho. A inspiração que eu vi era só para talheres, era mais apertadinho. Também dá certo. Depois vocês vão ver que eu coloquei também isso ao redor de garrafas, tá? Então, até já postei esse spoiler. Então, às vezes, assim, uma coisinha boba, né, acaba chamando muita atenção e as pessoas vão adorar um detalhe na mesa. E você pode também, ó, eu fiz colado, mas eu posso pegar... Ai, não, tá sem grampo. E grampear aqui. Então, isso já fica bem certinho. Então, isso é o primeiro dos que vocês... das coisinhas que vão ter para vocês verem, tá bom? Aí, vamos lá. Continuando. E aqui, ó, eu utilizei o mesmo esse mesmo detalhezinho. Você vê que eu ainda estava com a mesma guirlanda, mas olha como está uma proposta bem diferente. Eu não coloquei os talheres, deixei os talheres dourados, assim, e tem uma proposta numa mesa até mais clean, mais sofisticada, mas ainda usando essa mesma ideia da papelaria. Então, às vezes, assim, porque eu vou usar papelaria, vai ser uma coisa mais simples. Não, você consegue, às vezes, fazer uma mistura. Numa mesa que tem até coisas mais, né, mais alinhadas, você consegue usar um detalhe desse se você quiser. Aqui, ó, eu usei esses vidrinhos, que são, tipo, baratíssimos. Eu me lembro que eu comprei. Botei a água e botei as bolinhas, tá? E em alguns eu botei esses azevinhos. Então, assim, ficou uma mesa... Você vê que ela não tá com muita coisa, porque depois, qual a ideia? Às vezes, quando eu faço mesa, assim, que fica mais vazia, é porque depois eu vou colocar uma entradinha, eu vou colocar alguma coisa. Então, a gente tem espaço. Diferente de quando a gente faz aquele centro de mesa bem lotadão, assim. Que às vezes aquele centro de mesa, depois é porque realmente você não vai colocar mais nada. Mas, às vezes, quando eu sei que eu quero botar uma entradinha, uma entradinha, uma tábuazinha, uns frios, eu não quero ter que ficar levantando. Então, tem que ter espaço na mesa para esse tipo de coisa. Então, por isso também, anota no menu. Vai ter uma entradinha? Vai, ou não? Vai, sabe? Ou a mesa a gente pode deixar ela toda lotada, toda linda. Certo?
Aqui, ó. Essa proposta que eu fiz. Ainda não estamos no dourado. Fiquei pouco verde. Então, eu trabalhei com dourado no americano de cores, já dá um toque super especial. O prato rápido, eu coloquei esse transparente, que dá também cabeça, claro, sobremesa. E usei a papelaria do Papai Noel. Dessa vez, só com guardanapo. Eu poderia ter utilizado da mesma forma que eu usei em outra proposta, já com talher. Mas eu preferi usar o talher aqui, que é uma forma mais alinhada. Tá bom? Aqui eu não usei marcador de lugar, mas pode também, a gente pode colocar. Usa eu fiz com as bolas, ó, em aquários, eu adoro. Então, eu não usei cores, eu não usei nada muito não. Gente, eu não tenho um cachorro na minha casa, mas parece uma coisa, só eu começar a gravar, que todos os cachorros da vizinhança começam a latir. Inclusive, eu percebi agora também. Certo? Então, ó, você vê que é um detalhe bobo, mas que fica super lindo. Gostei que a Angela falou, vou usar a ideia do uso do jogo americano na decoração, para usar para divulgar o trabalho. Ótimo. E às vezes é isso mesmo, né? Você botar mais de um, sabe? Porque você vai só apoiar os pratos nele. Tipo, até vai empilhar os pratos. Bota um joguinho, bota um suplazinho embaixo para apoiar e dar um charmezinho, sabe? Dá uma camada diferente. Tá? Essa aqui já é uma outra papelaria. Quem lembra da mesa de Natal que eu fiz um jogo americano, e nesse jogo americano, em craft, eu escrevi "Sou grato por", e coloquei as linhas. Essa mesa todo mundo achou o máximo na época, e ainda hoje acha, é uma das mesas que eu tenho mais alcance no Pinterest. E, às vezes, as pessoas reproduzem, sendo que o jogo americano é mais difícil de reproduzir, porque ou você escreve com uma letra bonita, ou então você tem que mandar imprimir fora, porque é um tamanho A3. Por isso que eu resolvi fiz várias opções desses fundinhos de prato. Eu comecei com a ideia de fazer um menu redondinho, que o ano passado eu disponibilizei um menu bem bonito, e esse ano eu disse, não, eu quero fazer menus diferentes, eu queria fazer um redondinho, e depois surgiu a ideia de fazer assim. Então, vocês também vão receber. E o legal, deixa eu mostrar aqui. Eu tentei criar o seguinte, na verdade, eu criei mais de um modelo, e aí, numa folha A4, isso aqui, ó, uma folha A4, você consegue recortar o fundo de prato, consegue recortar um marcador de lugar, que você vai usar, ou um marcador de lugar, e consegue recortar esse redondinho que você pode colocar no copo, porque aqui não dá para ver bem a marcação, mas ele tem a marcação bem bonitinha. Então, tem 4 modelos que eu fiz de fundo de prato. Então, assim, eu não tenho um prato de Natal, mas eu queria um negócio. Então, tem um que é simplesmente esse Feliz Natal, e eu tenho alguns modelos. Um que é o menu, esse do Sou Grato, e o outro que é tipo uma listinha de Natal, que também ficou super fofo, tá bom? Então, eu acho que vou até botar aqui para facilitar, que fica super legal de vocês, de personalizar, de dar uma cara nova, sabe? De usar na mesa, e eu vou mostrar algumas opções que eu fiz. Então, a ideia, porque eu pensei em usar esse do... Então, no modelo, se vai poder utilizar outras palavras, esse aqui eu fiz, ele já está a imagem. Mas, se vocês quiserem, eu posso compartilhar ele em Canva, tipo, o modelo, e vocês criam o de vocês, tá bom? Ou então, assim, vocês disserem assim, não, se vocês tiverem algumas ideias legais, que vocês quiserem, faz uma opção assim, ou assim, eu posso usar. Ou também, eu quero editar. Você consegue editar o seu, tá bom? Porque isso, inclusive, no curso de marketing, eu fiz as aulas de Canva e já deixei alguns arquivos para vocês editarem. Então, quem quiser também pode editar, pode criar. Não vou botar Feliz Natal, vou colocar qualquer outra coisa. Então, vou mostrar também os modelinhos para vocês. Tá? E aí, essa mesa, ó, eu fiz uma mesa. Aqui eu coloquei esse centro bem cheinho e coloquei essa papelaria. Inclusive, esse papelzinho,
ele fica de um jeito que ele pode ficar dobradinho, que aí ele fica em pé. Eu não coloquei porque estava ventando tanto. Eu disse, vou fazer uma coisinha diferente. Eu tenho esses pregadorzinhos que são douradinhos, eu acabei colocando assim. Então, ó, ficaria o fundo de prato, isso aqui e isso aqui. Eu não quero usar tudo, não tem problema, só usa um, outro, mas fica legal. E o que eu achei bom é porque, assim, sendo desse jeito, aí é legal você deixar canetas, né, disponíveis, e a pessoa pode, sei lá, dobrar. Você pode, inclusive, deixar o que é que eu pensei depois. Eu não tinha aqui um envelopezinho pequenininho, que a pessoa depois dobra, coloca no envelope e leva. E leva esse, sei lá, essa cartinha dela de gratidão. Então, olha que coisa legal para fazer no Natal, né? Então, aqui, ó, eu fiz louça básica. Esse jogo, ele é de coisa de Natal, mas depois eu até nem gostei de ter usado ele, porque eu achei que pesou demais. Eu preferia algo mais leve e deixar os detalhes, até porque já tinha esse arranjo que eu fiz. Mas o arranjo todo com papelaria, ó, aqui vai dar para ver bem. Eu comprei eucalipto, eu ia pedir coisa de pinheiro, não tinha, eu fiz de eucaliptos, coloquei bolas de Natal, umas velinhas, e eu ainda coloquei uma luzinha tipo de pisca-pisca. Então, olha como fica fofo. Esse preencheu bem, tá vendo? Então, preencheu bem a mesa, a gente não tem como ficar tirando ou colocando, né? Mas, assim, por quê? Porque eu sabia que nessa eu queria algo mais assim, mais preenchidinho. Então, fica o marcador do lugar e essa opção aqui. Então, para vocês, ó, vocês vão ter muita coisa que vocês podem criar, tá bom? Olha o pessoal, agora, várias coisas que vocês podem passar. Eu resolvi fazer, na verdade, eu comecei fazendo um menu redondinho, seria para fundo de prato, né? E acabei fazendo outras assim. Então, 1 a 4, vocês vão conseguir baixar o fundo de prato, um marcador de lugar e o marcador de prato. Esse marcador de lugar eu quis colocar assim só para dar um charminho, tá? E até porque aqui em casa tem muito problema de dente, mas ele pode ser usado, aqui, ó, você simplesmente dobrar, ó, ele dobradinho, e ele vai ficar em pezinho. Então, você pode escrever o nome aqui ou do outro lado. Eu resolvi gravar sempre da mesa, eu fiz bem preenchido, sola de Natal. Então, assim, é uma decoração que eu faço também, que é cada jogo que vocês têm na árvore de Natal. Então, tem algumas, eu sempre dou uma decoração de Natal fixa, acrescentei umas velas e as próprias luzinhas de Natal que ficam lindas, tá bom? Gosto sempre de usar esse centro baixinho para todo mundo conseguir conversar bem, tá? E realmente eu tenho esse jogo americano que é mais para mim, mas na verdade eu acho que talvez eu fosse melhor com que não fosse para mim, sabe? Tudo mais lindo e o próprio arranjo e as decorações da papelaria dando o toque de Natal. Então, assim, uma coisa que eu falo, você não precisa ter muita peça temática, porque a gente pode criar o tema como é a coisa que eu mais repito, né? Porque eu realmente não sou muito de ter louças temáticas, não só Natal, Páscoa, não sei lá, apesar de eu achar fofo tudo de Páscoa, mas, gente, acaba que você não usa, né, muito no resto do ano, então precisamos ser práticos. Aí, assim, ó, nesse caso, eu já tinha colocado esse arranjo bem preenchido, já tinha colocado esse jogo americano estampado, então eu não quis usar um porta-guardanapo, sabe, uma coisa, eu acho que já estava chamativo demais, por isso que eu coloquei essa dobra simples, esse tipo de coisa. Então, a gente vai equilibrando, né, as ideias. E, assim, espalhe o Natal pela casa. Aqui, vocês estão vendo essa mesma papelaria que eu usei nas garrafinhas de suco. Para a garrafinha de suco, ela fica um pouquinho, ela é mais gordinha. Então, no tamanho da 4, ela não dá muito bem, mas ela, tipo assim, ela ficou faltando um dedo e eu coloquei com durex e ficou super bonita, sabe? Eu achei bem legal, mas dá para colocar em garrafa de vinho,
garrafa de espumante, se você quiser fazer uns arranjos. Esse ano a gente não fez guirlanda, fez tipo esse laço na porta, né? Então, assim, cada cantinho da casa também pode ter vários elementos, podem ter coisinhas, pode ter o Papai Noel, pode ter o presépio, enfim, o que você achar, né, que importa para você, do jeito que você gosta. Esse aqui, por exemplo, eu achei lindíssimo. Depois é que eu percebi que isso aqui estava aparecendo. Mas essa é a guirlanda da minha vizinha. Eu acho essa guirlanda linda. Eu achei assim, tão diferente, sabe? Tão trabalhar com uma coisa mais natural, com essas rendas, com o branco. Chega, esqueci o nome disso. Esse é um suplá da Kamikado, sabia? É? Olha É, aí, que legal. é um Então, suplá da assim, Kamikado. você vê que, assim, Natal não tem regra, não tem que eu dizer assim, porque eu gosto de botar o Papai Noel. Tem gente que não gosta da figura do Papai Noel, que gosta de uma coisa mais religiosa mesmo, ou que gosta de outras cores, não tem problema. Então, você não precisa, vestir a casa de verde e vermelho. Mas eu acho que vale a pena você criar os cantinhos, né? Assim, acho que quando a gente arruma a casa para o Natal, sei lá, a gente já vai entrando no clima. Natal é uma época tão boa que eu acho que a gente já fica nessa paz, né? Então é muito legal você poder organizar alguns cantinhos. Bota uma toalhinha diferente no lavabo, organiza uma bandejinha, organiza, como eu falei, uma entrada. Tem uma bandejinha com álcool em gel, com as coisas que hoje em dia são necessárias, né? O cantinho da máscara. Quem diria que a gente estaria falando, né, de decoração do cantinho da máscara e do álcool em gel? Mas, nossa realidade, então a gente pode também caprichar, né? Então, assim, a gente pode fazer isso, de espalhar o Natal pela casa, de deixar a nossa cara. Às vezes as pessoas perguntam, mas se a minha árvore mesmo não é verde e vermelha, ela está dourada e rosé. Mas eu acho que não tem problema você ir misturando, você ir colocando referências. Então, isso, né? O Natal a gente pode, não é só a noite de Natal, a gente pode viver, na verdade, a data que seria para montar a árvore, pelo menos para os católicos, né? Não sei se para todo mundo, acho que é o primeiro domingo do Advento, que foi dia 29. Agora, a gente tinha montado um pouquinho antes. Então, assim, a gente tem um tempinho, mais de um mês, com a árvore, né? E tira dia de Reis Magos, geralmente. Não sei se é todo mundo que tira nesse dia, mas, assim, é um mês que a gente fica com a casa com um clima bem diferente, né? Bem, sei lá, bem de esperança, Então, fica muito bacana. Aí, enfim, já falei muito do planejamento e já comecei também a mostrar referências de algumas coisas que eu montei para vocês, né, para esse Natal, e de algumas outras mesas que eu já tinha feito. Eu vou mostrar aqui mais algumas referências de mesas que eu já fiz, que vocês vão perceber que tem vários elementos que se repetem, mas de formas diferentes, né? Inclusive, até aqui, por exemplo, eu mudei até a forma de organizar minha mesa. Ao invés de colocar cabeceiras, eu coloquei os pratos todos lado a lado e fiz esse centro de mesa. Aqui não dá para ver, mas essa fita, eu coloquei só uma fita e ela cai pelas laterais, e eu coloquei também esses azevinhos caindo, então ficou super fofo. Mas, os mesmos elementos, eu tenho um kit de bola que é para decoração, que não vai para a árvore de Natal, né? O prato, o jogo americano, que vocês já viram em outra versão, em outras versões, né? Que vocês vão ver ainda aqui novamente. Então, assim, tudo. Quando a gente vai dando um toque diferente, a gente vai criando. Isso aqui também eu tinha comprado na loja de $1, sei lá. Ao invés de botar um porta-guardanapo, eu só amarrei uma fitinha e coloquei essas bengalinhas. Eu também já vi, eu não achei essas bengalinhas. Eu estava agoniada porque eu não achei elas aqui esses dias, mas na pasta do Pinterest, que eu vou mostrar para vocês, tem uma ideia da pessoa que usa essa bengalinha tipo em pé e como marcador de lugar. Então, a gente pode ir olhando referências e pensando nas nossas opções, né? Então, essas aqui, foram mesas que eu fiz. Essa foi 2017, foi uma das primeiras mesas
que eu fiz, foi uma ação, inclusive, para a Lei Biscuit, e eu vivo falando, porque eu fiz essa mesa, e eu fui lá, eu acho que eu peguei uns 4 carrinhos de coisa, e eu não consegui completar, porque eu não peguei as coisas que combinavam. Então, por isso que eu falo que hoje eu já sei mais o que combina, o que não combina, o que dá certo, o que não dá certo. Esse aqui, eu usei algumas peças que são diferentes, porque são de locação. Então, ela queria fazer umas fotos diferentes, e eu fiz, ó. Aí, também eu acho o seguinte, eu quero realmente uma louça diferente, por que não alugar, sabe? Eu acho, inclusive, não sei se Tati está aqui, que ela quer abrir empresa de locação. Eu acho uma coisa muito legal você ter peças, umas peças mais diferentes para você alugar, para você não precisar ficar com isso na casa o tempo todo. O valor ele é muito acessível para você fazer um aluguel de peças. Você tem, sei lá, vai renovando, vai fazendo coisa diferente. Então, aproveita sempre. Aqui, ó, você vê que eu fiz uma mesa de centro bem cheia com festão, né? Festão e as coisas de árvore de Natal. E fui colocando as velhinhas, fui colocando as taças de cabeça para baixo. Eu gosto muito de usar, ó, a taça de cabeça para baixo, com um espacinho para botar o castiçal, as mesmas, estão vendo? As mesmas bolinhas. Então, a gente vai colocando. Eu gosto muito também de usar coisas com frases, com palavras. Eu acho que a mesa também pode transmitir, né? Os sentimentos. Então, gosto muito dos guardanapos que são bordados ou com frases. Eu até postei um hoje que eu tenho aqui em casa, que é a capa de suplá. Ele tem prosperidade, só que ele tem um bocado de palavras de boas energias que eu acho muito bonito. E ele é preto. Eu uso para o Natal, mas ele é preto. Então, às vezes, assim, não é só a cor, é como a gente faz essa composição toda. Aqui, então, vamos lá. Essa aqui, ó, eu usei quase a mesma composição, olha só. Quase a mesma composição daquela lá, né? Mas a diferença, o fundo da mesa, o tipo de jogo americano, o tipo de coisa, já deu um outro toque, né? E essa aqui foi uma amostra que eu fiz de mesa posta, que foi logo no começo. Nossa, eu demorei horrores para fazer essa mesa. Mesmo assim, eu nem achei que preencheu tão bem. Mas, enfim, sofri para fazer essa mesa, mas hoje, sei lá, hoje eu sempre gosto de mostrar, sabe? Porque, nossa, hoje eu faria uma mesa aí muito mais bonita em muito menos tempo, sabe? De uma forma muito mais assertiva. Então, vamos lá. E esse que foi aquele que eu falo, né? Que essa mesa é a mesa que mais é pinada no meu Pinterest, assim, tem muita visualização, muita gente já reproduziu, já copiou e tal. E que eu fiz agora essa versão diferente, né? De como a gente fazer. Porque isso foi feito à mão, eu não escrevo tão bem, mas meu estagiário na época era muito bom, então ele que escreveu para mim e a gente fez. E isso aqui, ó, eu também na época já imprimi o papel craft, eu peguei, só coloquei a palavra e botei o papel craft, né? Cortei, botei na impressora, imprimi e fiz do mesmo jeito que eu fiz isso aqui, tá bom? Então, esses talheres são assim. E eu fiz outras versões para vocês verem, tá bom? Estou só olhando o tempo aqui para ver se a gente